Olá, meninas. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Cláudia e hoje a gente vai falar sobre um tema que é a inteligência emocional. Inclusive, esse foi um dos temas que nós sugerimos no nosso questionário e algumas de vocês escolheram. Então, hoje a gente vai falar um pouco a parte teórica do que é inteligência emocional, né? Vou fazer uma explicação simples e básica. Inteligência emocional é a capacidade de você reconhecer as suas emoções, os seus sentimentos e a do outro também, e saber lidar, né, com essa emoção. Então, basicamente, você reconhece a emoção e você sabe o que fazer com ela, explicando de uma forma bem simples. E o que eu preciso para ter inteligência emocional? Autoconhecimento. Primeiro eu preciso reconhecer as minhas emoções. Reconhecer e validar. Por que validar? Porque uma das coisas que a gente muitas vezes faz inconscientemente é negar a emoção, é tentar esconder o que a gente está sentindo. Então, agir com inteligência emocional é também validar aquilo que você está sentindo. Afinal de contas, todas as emoções que nós temos, elas fazem parte da nossa história. E nós só chegamos até aqui hoje, eu digo enquanto raça, enquanto seres humanos, porque cada uma delas proporcionou que a gente sobrevivesse enquanto espécie. Isso é muito importante. E aí é importante a gente também refletir aonde que eu utilizo a inteligência emocional. Na vida, meninas, para tudo, nas nossas relações pessoais, relação profissional. Alguns autores, inclusive, dizem que a inteligência emocional ela é responsável tanto pelo sucesso ou pelo insucesso do indivíduo, né? Então, quando a gente aprende a utilizar as nossas emoções ao nosso favor, a gente consegue ter sucesso. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Ah, é fácil, é simples, é só virar uma chavinha? Não, obviamente não é. A gente, como eu disse, a gente é o resultado, né, de muitas escolhas que a gente vem tendo ao longo das nossas vidas e nos tornamos o que somos hoje. Mas se eu quiser, a partir de hoje, né, tendo conhecimento do que é inteligência emocional e que ela pode ser, sim, um dos caminhos para o meu sucesso no sentido de relações, como que eu faço? Eu tenho que procurar me conhecer. Por isso que a primeira atividade da semana anterior foi aquela atividade a qual vocês se olhavam, se percebiam, né? Tratava a questão da imagem, porque também é importante a gente ter esse autocuidado, esse autocarinho. E agora a gente vai falar sobre o autoconhecimento. E a inteligência emocional, ela nos proporciona isso. Nós não viramos uma chave de uma hora para outra, como eu disse. A inteligência emocional a gente vai praticando com as nossas habilidades no dia a dia, situações vão acontecendo e a gente vai observando e se propondo a analisar aquilo que está acontecendo. Então, eu não venho aqui dizer para vocês num vídeo curtinho que é simples, vamos fazer, não é isso. Com o maior respeito à história de cada um, a gente vem aqui mostrar alguns caminhos, e aí se fizer sentido, se para mim é interessante, eu gostaria de experimentar, esse é um dos caminhos, através do treino, através da percepção, do autoconhecimento, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa refletir é as emoções, todas elas, né? A gente precisa primeiro desmistificar essa questão do bom e do ruim. Não é isso. Todas as emoções que nós temos, elas são necessárias à nossa sobrevivência, como eu disse para vocês anteriormente. E qual que é a função das emoções? É gerar, né, comportamentos que garantam a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, vamos usar o medo, que é uma emoção. O medo, ele é um instinto de sobrevivência da espécie humana. Se nós não sentíssemos medo, imaginem as coisas que nós poderíamos fazer. Vou citar algumas.
Por exemplo, guiar um carro sem ter habilitação, sem saber dirigir. Eu não tenho medo, eu vou fazer, né? Pular de um prédio. Eu não tenho medo, eu vou fazer. Então, percebam que o fato de ter medo faz com que a gente preserve a nossa vida. Não colocar a cabeça na boca de um leão, por exemplo. Esse tipo de coisa. Então, o medo, ele é positivo, porque ele faz com que a gente se preserve. Ele faz com que a gente, muitas vezes, não se machuque, né? A outra emoção, a raiva. A raiva, ela é uma manifestação da frustração, da injustiça, da segurança, né? E aí existem a polarização da raiva. No momento de raiva, eu posso cometer atos que com certeza eu vou me arrepender. Mas a raiva, ela é um sentimento também que me tira ali daquela condição em que eu estou desconfortável para que eu procure uma outra condição, né? Então, quando, por exemplo, a raiva ela é utilizada para o nosso bem, a gente vê uma injustiça sendo cometida e aquilo nos traz um sentimento de raiva e aí a gente quer que a justiça prevaleça, que a coisa certa prevaleça. Então, ela também nos impulsiona a fazer coisas boas. Somos nós quem, né, através da inteligência emocional, canalizamos força para a raiva para um extremo ou a raiva para o outro extremo. E aí a gente tem também a tristeza, que é um sentimento de insatisfação, normalmente está relacionado a um sentimento de perda. E às vezes a gente tem a tristeza sem motivo algum também, pode acontecer, né? E aí, o que é importante a gente observar no sentimento tristeza? É um incômodo. Se eu estou triste com algo e eu sei o motivo pelo qual eu estou triste, aquilo ali me provoca, de certa forma, uma mudança, né? A gente tem dores causadas pela tristeza, que são perdas, luto, que elas são cíclicas. Então, não adianta nós fingirmos ou lutarmos contra essa emoção, porque nós estaremos nos machucando mais. Então, assim, eu sei o motivo pelo qual eu estou triste, isso tem um ciclo, e eu preciso respeitar esse ciclo, né? E aí tem a tristeza sem causa aparente, preciso dar uma atenção para ela, se ela se perpetua, se ela se prolonga por muito tempo, preciso dar uma atenção para ela. Mas o importante é a gente observar que todas as emoções, elas são cíclicas, né? Nós não ficamos o dia inteiro com medo, a noite inteira com medo, nós não ficamos o dia inteiro com raiva e a noite inteira com raiva, nós não ficamos o dia inteiro triste, a noite inteira, a não ser que estejamos doentes, né? Que tenhamos alguma patologia, especialmente estejamos deprimidos, essas coisas. Se não houver a patologia, é um ciclo, é um período e isso se encerra. E finalmente nós temos a alegria, que é uma outra emoção que está associada ao quê? Ao prazer, à felicidade, né? Quando a gente alcança alguma coisa, atinge algum objetivo, isso é exteriorizado através da emoção alegria. E também não viveremos um estado alegre 24 horas por dia, também são fases. Então vejam, para vocês que trabalham com crianças e adolescentes, também se relacionam com crianças, adolescentes fora de casa, ou porque têm filhos, sobrinhos, enfim, nas relações profissionais também. E nas relações sociais, o que é importante a gente olhar para a inteligência emocional? Habilidade de autoconhecimento e usar as nossas emoções ao nosso favor. Né? Então, por exemplo, como que eu evito um desconforto que a raiva pode me trazer e eu com certeza vou me arrepender, né? E lembrando sempre que, como eu disse lá no começo, a inteligência emocional é reconhecer em você e no outro também. Então, é importante, às vezes, você ver uma pessoa agindo com raiva, como você agiria se você estivesse com raiva? Você gostaria de conversar naquela hora? Não é melhor deixar para o dia seguinte? Então, quando você tem uma atitude dessa, vou deixar para depois, não vou lá agora, não vou discutir, não adianta, você está agindo com inteligência emocional.
Então, quando a gente costuma dizer, espera, sai ali daquela situação, né? E fica numa condição de espectador, assistindo aquilo, não se envolve emocionalmente com aquilo, a gente consegue ter uma clareza nos nossos pensamentos e resolver as coisas de uma maneira mais simples. A inteligência emocional, ela não nos tira as situações, os problemas, a dor, ela vai existir, ela nos ensina a lidar com as situações difíceis. Então, meninas, a gente quis explicar para vocês a teoria, como que funciona. Como eu disse, não é uma mágica, não é uma chavinha que a gente vira, é um assunto bastante interessante que pode ajudar tanto na vida profissional quanto na vida, né, pessoal, social. E se vocês tiverem interesse, a gente pode compartilhar com vocês depois mais material, filme, tem filme interessante que vocês podem assistir com essa visão de analisar as emoções. Existe também, se vocês tiverem interesse, um aplicativo gratuito que dá para baixar no celular e você vai ali acompanhando, vai marcando dia a dia o tipo de emoção que você sentiu para chegar ali numa quinzena ou no final do mês e você ver quantas vezes por mês você se percebeu como triste, como feliz, com raiva, com medo, e ali você vai se autoconhecendo. A gente vai deixar para vocês agora um questionário para vocês responderem sobre as emoções de vocês e posteriormente, quando nós recebermos a devolutiva, as respostas desse questionário, a gente encaminha para vocês também o nosso parecer sobre este assunto, o que nós entendemos baseado no que vocês nos responderam, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero ter contribuído um pouco com o entendimento sobre este tema, que é bastante importante, e recebam o nosso abraço.